Agora eu vou te contar a história do demônio que chupava bala. Lá em Morro de Chapéu, o demônio começou a se manifestar em uma jovem lá e os pais apelaram lá para muita gente, foram lá e não expulsaram o demônio. O demônio chupava bala e falava como criança. Aí diziam que ele era Cosme e Damião. E eu chamei a irmã Lucinha, o irmão Dorval, que eram as pessoas muito próximas de mim, e fomos lá para expulsar o demônio. Quando chegamos lá, o demônio estava dormindo. A mulher estava dormindo de dia e não tinha como. Aí voltamos lá uma segunda vez. Quando chegamos lá a segunda vez, estava dormindo. Aí eu voltei com ela e disse, eu tenho agora uma forma, eu vou fazer ele. Ela vai acordar e ele vai se manifestar. Eu vou levar uma música, vou levar o toca CD, com o CD vou tocar uma música de Shirley Cavalhais. Não lembro que música foi de Shirley Cavalhais, mas eu sabia que quando tocasse aquela música ele ia se manifestar. E aí como que eu sabia? Se eu não aprendi, se eu não li nenhum livro, se eu não li na Bíblia que botasse uma música o demônio manifestava? Eu entendi. A forma de Deus falar, as pessoas falam lá dentro da gente, da nossa consciência, do nosso conhecimento e do nosso entendimento. Então, chegamos lá no quarto, estava ela dormindo, botei o CD, já tinha chupado um saco de bala, ele comprou 1 quilo de bala para a filha que o demônio lá pedia, na vozinha de criança, de menino. E quando eu cheguei lá, coloquei o CD disco da Shirley Cavalhais para tocar. A Shirley Cavalhais, se vinha ouvir esse vídeo, não vai imaginar. E você que é evangélico, imagina isso, né? Muitas pessoas nunca pensaram nisso. E eu pensei. E na hora que começou a tocar, o demônio manifestou bravo. E manifestou falando grosso. Não manifestou mais pedindo bala e nem falando fininho. Manifestou grosso e bravo. E eu disse, você vai sair porque eu tenho poder para te expulsar. Ele disse, e para difamar também. É o que eu mais tenho. É o que eu mais tenho, para difamar vagabundo e difamar o diabo. Sempre ataquei o diabo. Eu fui expulso de uma igreja em 2001, na zona norte de São Paulo, rua Geraldo Marino, 142. Porque sempre tinha esse pensamento diferente. E quando eu estava de férias, chegaram lá e disseram, Jailson não vai ser mais pastor aqui. Aí perguntaram por quê, disse, qual o motivo? Responderam assim, práticas pentecostais. Na verdade, eu nem sou pentecostal, nem tradicional, eu sou cristão. Jesus Cristo não mandou eu ser pentecostal, nem ser tradicional, nem ser evangélico. Sou evangélico pela formação, tenho uma Bíblia como referência, mas a base que Jesus nos ensinou é Mateus 12, 7, 12. Faça com os outros o que você quer que faça com você, porque esta é a lei e os profetas. Esse é o verdadeiro evangelho. É a lei e os profetas. Tudo que está no Velho Testamento, Jesus resumiu tudo no pacote só. Faça com os outros o que você quer que faça com você, porque esta é a lei e os profetas. E todos os 10 mandamentos terminam aqui. Se você pegar, por exemplo, como o aro de uma bicicleta, né, o aro vai lá para a roda e volta para o centro ali. Esse centro é o Mateus 7, 12. E o auro todo são os 10 mandamentos. Então, todos caem em um só. E a igreja, depois dos 10, começa a criar um monte. Né? A igreja passou a criar um monte de mandamento. Não, mulher não pode usar calça comprida, não pode usar joias, não pode usar uma corrente no pescoço, não pode usar um brinco, não pode usar um batom, não pode usar não pode usar um sapato alto, e aí o homem não pode usar uma bermuda, e aí vai criando as doutrinas e as regras de homens. E a autoridade mesmo fica perdida. Então, o demônio falou grosso e teve que sair. Se voltou aí, não sei mais da vida dela, não sei mais. Também acabei por um tempo saindo do Morro de Chapéu. Mas a verdade é essa. O demônio, ele engana quem ele pode enganar. Por que ele falava fino e pedia bala para as pessoas? Por que ele não falou fino e não pediu bala para mim?
Porque na hora de conversar comigo ele falou grosso, a voz dele mudou? Ele sabe com quem fala. No mundo que nós vivemos é assim. João lá na sua terceira carta ele diz: nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Essa palavra maligno é o diabo. Ou a pessoa tem Deus na sua vida, ou o diabo se torna uma opção. Jesus Cristo diz: quem comigo não ajunta, espalha. Ou você ajunta, ou você espalha. Não tem outra alternativa. A Bíblia é bem sincera. Jesus Cristo disse que a nossa palavra ela deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna, quer dizer, de procedência diabólica. Jesus Cristo ele disse mais, lá em Tiago: aquele que tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, nisso peca. Não precisa fazer o mal, é só não fazer o bem. Faça com os outros aquilo que você quer que faça com você. Isso não se aplica a dizer que o bandido, o criminoso, o vagabundo, tem que ser tratado de forma boazinha, não. Não venha contradizer as coisas. Eu já vi uns vagabundos aí defendendo o ladrão desse país, o maior do mundo, que Jesus perdoou o ladrão da cruz. Jesus perdoou o ladrão arrependido, mas o outro não. Você nunca viu o ladrão desse país se mostrar arrependido. Aliás, todo comunista está a serviço do diabo. O mandamento principal do comunista é esse, ó. Acuse os outros daquilo que você faz e chame-os daquilo que você é. Esse é o mandamento do comunista. O pai do comunismo foi Lenin. Ele sabe disso. Quando alguns deputados jogam na cara desses comunistas, eles ficam quietinhos porque é verdade. Veja o confronto o mandamento dos filhos do diabo com o mandamento de Jesus. Jesus diz assim, ó: faça com os outros aquilo que você quer que faça com você. Então os filhos do Satanás, eles acusam você daquilo que eles são e chamam você daquilo daquilo que ele é. Então é tudo o contrário. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Mas no versículo final tem uma parte que diz assim: e nem aquele que não ama o seu irmão. Então observe, é fácil entender. Se o versículo de 1 João 3,10 fala que é filhos de Deus e filhos do diabo, então filho do diabo não é meu irmão. Eu sou obrigado a amar os meus irmãos. E os meus irmãos não são que está na minha religião. Meu irmão, para mim, é aquele que pratica a justiça, que faz o que é justo. Deus me tirou de dentro da religião para me fazer entender o que é justo. Porque dentro da religião também existe muita injustiça, seja na igreja católica, evangélica ou qualquer outra. Que Deus nos abençoe. Amém.